Amigos e amigas, meu nome é Antônio Ibiapino e eu queria conversar hoje um pouco acerca da situação econômica por que passa o Brasil. Os problemas são grandiosos. A crise econômica se agravou com a pandemia, porque já tinha uma crise do capitalismo que começou em 2008, lá nos Estados Unidos. A crise se alastrou pelo mundo capitalista e proporcionou desemprego, quebradeira de empresas, bancos. Nos Estados Unidos, 5 bancos evaporaram e, como se fosse um efeito dominó, a crise se alastrou no mundo todo. Culpa do sistema capitalista. Muito bem. Chega 2020 e aí nós tivemos a pandemia, perdura até hoje, e agravou ainda mais a crise econômica, com esses dois fenômenos. A crise do capitalismo e a pandemia. O Brasil, que historicamente o seu povo vive em grande pobreza, a crise bate mais forte. Aí a maioria do povo brasileiro elegeu o Bolsonaro, um militar malandro que foi expulso do exército por atos terroristas e depois o próprio exército passou a mão na cabeça dele, porque deveria ter prendido, processado, mas não. Para não ter escândalo e para que a sociedade brasileira e o mundo não soubesse da esculhambação dentro do exército, fizeram um acordo, Bolsonaro e exército. Pronto. Vamos abafar tudo e a gente lhe aposenta, ou seja, lhe bota na reserva e você vai ganhar um prêmio como graduação. Pronto, aí o senhor ficou aí ganhando dinheiro do exército, entrou na política, vereador, deputado e agora presidente da República. A tragédia todos conhecem. Não precisa relatar, porque cada homem e cada mulher consciente tem o seu próprio relato a partir do que está acontecendo no nosso país. Pois bem, amigos e amigas, esta crise, da qual eu já falei, leva o Brasil para uma tragédia de 200 milhões de indivíduos, homens e mulheres, desempregados. Eu disse 200, cometi um erro, estou fazendo isso ao vivo, mas são 30 milhões. 14 milhões são declarados via estudo feito pelo DIEESE e os outros, para completar 30 milhões, são os que nunca trabalharam, vivem de bico, morando nas favelas do país inteiro. Os que já trabalharam e estão desempregados e não estão procurando emprego, por isso eles não vão aparecer em pesquisa nenhuma, mas estão desempregados. Invisíveis lá nos seus locais de moradia. E os jovens que estão chegando agora no mercado de trabalho. 30 milhões.
Isso é uma tragédia sem precedentes e, por conseguinte, um grave problema do Brasil. Aí nós temos a pandemia, que matou 600 mil pessoas até hoje. Dessas 600 mil que morreram, tem muitos que contraíram o vírus, ficaram curadas, mas estão convivendo com as sequelas, que são graves. Tem muitas pessoas que não se locomovem e outras estão se locomovendo em cadeira de roda. Todos sabem que a pandemia se agravou no Brasil por falta de cuidado desse governo. A gloriosa CPI da Covid-19, realizada nos seus mínimos detalhes, mostrou ao Brasil e ao mundo o que significou a falta de cuidado, de competência e de humanidade desse governo e dos mequetrefes que o cercam. Então, nós temos aí dois problemas citados: o econômico, o desemprego, e a pandemia com a doença. Desta pandemia surgiu um outro problema: doenças mentais. E o povo brasileiro está sofrendo sem ter o amparo da ciência e nem da saúde pública, porque está sucateada neste governo. 3 problemas. Moradia, ele acabou com Minha Casa e Minha Vida. E hoje existe um programa, mas só quem pode participar desse programa é quem ganha bastante dinheiro. 4º problema: violência. Esta é grave. Inicialmente, esse governo irresponsável queria que as pessoas, cada um com a sua arma, cuidasse de si própria. Ia virar um bang-bang. Todo mundo atirando para todo lado para ilusoriamente se salvar. Mas é um incompetente e não resolveu absolutamente nada em relação à segurança. 5º grave problema: educação. Passamos por uma tragédia do ensino à distância. Nesse caso, a culpa não é do governo Bolsonaro. Qualquer governo teria feito a mesma coisa. Até aí, tudo bem. Agora, qual é o grande problema? É que esse governo, ao longo do tempo, não tomou medidas necessárias, tanto para acolher e coordenar com os governadores um plano de educação, recursos para melhorar a qualidade da educação. Ele fez o contrário, tirou os recursos que o Lula tinha e a Dilma tinham já garantidos para a educação e congelaram esses recursos. O Enem está aí sucateado, os cientistas estão pedindo demissão. O Enem, quando eu digo sucateamento do Enem, na essência do programa. E também o programa de ensino superior, também sucateado na essência do programa. 6 graves problemas. E o 7º é a crise política permanente, porque esse governo tem trabalhado para montar uma ditadura, para fechar o Supremo Tribunal Federal de Justiça, para colocar armas nas mãos dos latifundiários, das milícias
e de muitas quadrilhas que existem no Brasil para dar cobertura na base social brasileira à possibilidade de um golpe. O filho dele, que é senador da República, chegou a dizer que o golpe não era questão de se afirmar que iria ou não acontecer. O problema era apenas decidir quando acontecerá. A sociedade sabe disso. Os intelectuais sabem disso. O movimento sindical sabe disso. Os partidos políticos, todos eles sabem disso. A justiça brasileira sabe disso. A imprensa brasileira sabe. E o mundo sabe. E isso tem criado muitos problemas, porque uma proposta como esta do Bolsonaro de ataque às instituições e de instalação de ditadura promove ao mesmo tempo a insegurança jurídica. E os países não investem em país que não tem estabilidade política. Portanto, para recuperar a economia brasileira será muito difícil, em virtude deste fato, ou seja, da insegurança jurídica. E por último, para o vídeo não ficar tão demorado, eu vou citar o 8º problema, é o ambiental. Todos os cientistas, todas as declarações da ONU, e todos os países do mundo, em maior grau ou em menor grau, estão preocupados com o aquecimento global. No Brasil, acontece uma tragédia ambiental, onde o próprio governo incentiva a destruição do meio ambiente. Quem não se lembra que o governo disse, em reunião do gabinete da Presidência da República, através do ministro, que devemos esquecer o nome desse sujeito indigno e inconveniente, que deveria aproveitar o momento da pandemia para passar a boiada e destruir o meio ambiente. E também, meus senhores e senhoras, juventude progressista e consciente, este governo tem favorecido aos garimpeiros. O próprio vice-presidente, no alto de sua incompetência, chegou a dizer, através dos grandes meios de comunicação, que não foi capaz de arregimentar as forças necessárias para coordenar a preservação da Amazônia. Quando eu cito as forças necessárias, isso quer dizer o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça e vários outros ministérios afins, e também as Forças Armadas. Aí os garimpeiros em canoas, com rifles nas mãos, estão ameaçando a Polícia Federal e as Forças Armadas do Brasil. E estão lá jogando mercúrio, meus senhores e minhas senhoras, nas águas da maior bacia do mundo, que é a bacia amazônica.
Mercúrio é deletério, é destruidor da saúde dos homens e dos animais. Mas isso está acontecendo na Amazônia. Pois bem, enquanto esses e outros problemas estão acontecendo no nosso país, este governo incompetente e ordinário ficou ontem 1 hora na beira de uma avenida no Rio de Janeiro, acenando para os carros. Ouviu muitos palavrões. E ouviu uma mulher que passou e gritou: cadê o teu namoradinho, Aristides? Aí ele se indignou e já mandou prender a mulher e deverá ser processada por injúria. Agora esse governo está suscitando injúria, calúnia. Mas não era ele que falava de liberdade de expressão? Que tudo poderia ser dito? Que tudo poderia ser proferido em nome da liberdade de expressão? Os senhores sabem do que eu estou falando. A liberdade de expressão é fundamental e eu defendo. Mas não há liberdade de expressão para propagação de mentiras. Mas Bolsonaro mentiu o tempo todo. Mas Bolsonaro espalhou mentiras contra um poder constitucional que foi o poder judiciário do Brasil, espalhando mentiras. Os religiosos espalharam mentiras, evocando a liberdade de expressão. Portanto, eu deixo aqui esta reflexão para todos nós. E, além da reflexão, é necessário lutar para desinstalar o fascismo, a incompetência e a estupidez deste governo contra o nosso país e o nosso povo.